Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 28. Coriolanus virou as costas para a gaiola e se encostou com as mãos na mesa, esperando. É assim, disse Sejanus, a voz subindo com a emoção. Alguns rebeldes estão saindo de vez do Distrito 12. Vão para o norte para começar uma vida longe de Panem. Eles dizem que, se eu ajudar eles com Liu, também posso ir. Como se questionando a alegação, Coriolanus ergueu as sobrancelhas. As palavras de Sejanus saíram descontroladas. Eu sei, mas eles precisam de mim. A questão é que eles estão determinados a libertar Liu e levar ela junto. Se não fizerem isso, a capital vai enforcá-la com o próximo grupo de rebeldes que capturarem. O plano é bem simples. Os guardas da prisão trabalham em turnos de 4 horas. Vou drogar alguns doces da minha mãe e dar para os guardas do lado de fora. Tem um remédio que me deram na capital que derruba a gente assim. Sejanus estalou os dedos. Vou pegar uma das armas deles. Os guardas de dentro não estão armados, então posso forçá-los a entrarem na sala de interrogatório, com a arma apontada para eles. É a prova de som, ninguém vai ouvir os gritos. Aí vou buscar Liu. O irmão dela pode nos ajudar a passar pela cerca. A gente vai para o norte imediatamente. Devemos ter algumas horas até que encontrem as guardas. Como não vamos passar pelo portão, eles vão supor que estamos escondidos na base. Então vão trancar tudo e procurar aqui primeiro. Quando se derem conta, vamos estar bem longe, sem ninguém ferido e sem ninguém saber. Coriolanus baixou a cabeça e esfregou a testa com as pontas dos dedos, como se tentando juntar os pensamentos, sem saber quanto tempo conseguiria ficar sem falar, sem que parecesse suspeito. Mas Sejanus seguiu em frente. Eu não podia fazer isso sem te contar. Você é tão bom para mim quanto um irmão seria. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim na arena. Vou tentar pensar em um jeito de avisar minha mãezinha do que aconteceu comigo. E meu pai, acho. Avisar que o nome do Splint continua vivo, ainda que na obscuridade. Lá estava. O nome do Splint. Era suficiente. A mão esquerda encontrou o controle remoto e ele apertou o botão neutro com o polegar. O gaio tagarela voltou a cantar o que estava cantando antes. Uma coisa chamou a atenção de Coriolanus. Lá vem o mosquitinho. Lá vem o mosquitinho, repetiu o pássaro com a voz dele. Shh, bicho bobo, disse ele para o pássaro, satisfeito internamente por ele ter voltado ao padrão normal, neutro. Não havia nada que pudesse chamar a atenção de Sejanus ali. Ele botou o pano no lugar rapidamente e marcou com G1. Vamos precisar de outra garrafa d'água. Uma quebrou, disse Mosquitinho quando entrou no hangar. Uma quebrou, disse o pássaro com a voz de Mosquitinho e logo começou a imitar um corvo que estava passando. Vou arrumar uma. Coriolanus entregou a gaiola para ele. Quando o Mosquitinho saiu, Coriolanus foi até um cesto onde ficavam os suprimentos e começou a remexer dentro. Era melhor ficar longe dos outros gaios tagarelas enquanto a conversa continuava. Se eles começassem a imitar demais, Sejanus poderia perguntar por que o primeiro pássaro ficou tão silencioso. Não que ele soubesse como os pássaros funcionavam. A doutora Kay não tinha explicado para o grupo todo. Parece loucura, Sejanus. Tantas coisas podem dar errado. Coriolanus começou a listar. E se os guardas não quiserem os doces da sua mãe? Ou se só um quiser e apagar com o outro olhando? E se os guardas internos pedirem ajuda antes de você conseguir colocar eles na salinha? E se você não encontrar a chave da cela de Leu? E como assim o irmão dela vai fazer vocês passarem pela cerca? Ninguém vai reparar nele cortando o alambrado? Não, tem um ponto fraco na cerca atrás do gerador. Já está frouxo, parece. Olha, sei que muitas coisas têm que dar certo ao mesmo tempo, mas acho que vão dar. Sejanus parecia estar tentando convencer a si mesmo. Tem que dar certo. E se não derem, vão me prender agora e não depois, né? Quando eu estiver envolvido em coisa pior. Coriolanus balançou a cabeça com infelicidade. Não vou conseguir te fazer mudar de ideia? Sejanus estava determinado. Não, já decidi. Não posso ficar aqui. Nós dois sabemos. Mais cedo ou mais tarde vou surtar. Não posso fazer trabalho de pacificador com a consciência tranquila e não posso ficar botando você em perigo com meus planos malucos. Mas como você vai viver por aí?
Coriolanus encontrou uma caixa com uma garrafa nova de água. Nós temos suprimentos. Eu atiro bem, disse Sejanus. Ele não tinha mencionado que os rebeldes tinham armas de fogo, mas aparentemente tinham. E quando as balas acabarem? A gente vai pensar em alguma coisa. Peixes, pássaros com redes. Eles dizem que tem gente no norte, falou Sejanus. Coriolanus pensou em Billy Top seduzindo Lucy Gray para ir para o poço imaginário na natureza. Ele tinha ouvido dos rebeldes, ou os rebeldes tinham ouvido dele. Mas, mesmo que não tenha gente, também não há capital, continuou Sejanus. E isso é o mais importante para mim, não é? Nem esse, nem aquele distrito. Nem estudante, nem pacificador. Vai ser viver em um lugar que não vão poder controlar a minha vida. Sei que parece covardia fugir, mas espero que, assim que eu sair daqui, eu consiga pensar direito e elaborar algum jeito de ajudar os distritos. Sem chance, pensou Coriolanus. Vai ser impressionante se você sobreviver ao inverno. Ele tirou a garrafa da embalagem. Bom, acho que a única coisa a dizer é que vou sentir a sua falta. E boa sorte. Ele sentiu Sejanus se aproximando para um abraço quando o mosquitinho passou pela porta. Ele mostrou a garrafa. Encontrei uma. Vou deixar você voltar ao seu trabalho. Sejanus acenou e saiu. Coriolanus voltou ao serviço maquínico de cobrir e marcar gaiolas, enquanto sua mente disparava. O que ele devia fazer? Parte dele queria correr até o aerodeslizador e apagar o Gaio Tagarela número 1. Botar no reproduzir, depois no neutro, depois gravar e neutro de novo, numa sucessão rápida, para que não houvesse nada registrado além dos gritos dos soldados na pista. Mas quais seriam suas opções se ele fizesse isso? Tentar dissuadir Sejanus do plano? Ele não tinha confiança de que seria capaz, mas mesmo que tivesse, era só uma questão de tempo, até que Sejanus elaborasse outra coisa. Dedurá-lo para o comandante da base? Era provável que ele fosse negar, e como a única prova estava na memória do Gaio Tagarela, Coriolanus não teria nada que sustentasse sua acusação. Ele nem sabia a hora da ação, então não dava para montar uma armadilha. E como isso deixaria com Sejanus? Ou, se a notícia se espalhasse, com a base toda? Como dedo duro, indigno de confiança, causador de problemas? Ele tinha tomado cuidado de não falar quando o Gaio Tagarela estava gravando, para não se incriminar de forma nenhuma. Mas a doutora Gol entenderia a referência à arena e entenderia que a gravação foi intencional. Se ele enviasse a ave para a cidadela, ela poderia decidir como lidar com a situação. Era provável que fosse ligar para Strabo Plint, dispensar Sejanus e enviá-lo para casa antes que ele causasse algum dano. Sim, seria melhor para todo mundo. Ele largou o controle remoto no cesto de suprimentos. Se tudo desse certo, Sejanus Plint não seria mais um peso para ele em questão de dias. A calma durou pouco. Coriolanus acordou depois de algumas horas por causa de um sonho horrível. Ele estava na arquibancada da arena, olhando para Sejanus lá embaixo, ajoelhado ao lado do corpo maltratado de Marcos. Estava polvilhando migalhas de pão em cima, sem perceber que um exército multicolorido de serpentes se aproximava por todos os lados. Coriolanus gritou para ele sem parar, que era para ele se levantar, correr, mas Sejanus não parecia ouvir. Quando as serpentes o alcançaram, foi ele quem gritou, e muito. Tomado de culpa e molhado de suor, Coriolanus percebeu que não tinha pensado nas consequências de enviar o Gaio Tagarela. Sejanus poderia ficar realmente encrencado. Ele se inclinou pela lateral da cama e ficou mais tranquilo assim que viu Sejanus dormindo pacificamente do outro lado do quarto. Ele estava exagerando. Era provável que os cientistas nem ouvissem a gravação, e menos ainda que a passassem para a doutora Gol. Por que se dariam ao trabalho de botar o pássaro no modo reproduzir? Não havia motivo. Os gaios tagarelos já tinham sido testados no hangar. Foi um ato questionável, mas não resultaria na morte de Sejanus, nem por serpentes, nem por nada. Aquele pensamento o acalmou, até ele se dar conta de que, nesse caso, ele teria voltado à estaca zero e corria grande perigo por saber o plano rebelde. O resgate de Lil, a fuga,
até o ponto fraco na cerca atrás do gerador era um peso para ele. Uma brecha na armadura da capital. A ideia dos rebeldes tendo acesso secreto à base. Isso o assustava e o enfurecia. A quebra do contrato. O convite ao caos e tudo que podia vir depois. Aquelas pessoas não entendiam que o sistema todo desabaria sem o controle da capital? Que seria como fugir para o norte e viver como animais, porque eles seriam reduzidos a isso mesmo? Fez com que ele desejasse que o Gaio Tagarela entregasse a mensagem afinal. Mas se as autoridades da capital por acaso ouvissem a confissão de Sejanos, o que fariam com ele? Comprar armas rebeldes para uso contra pacificador seria motivo para execução? Não, ele não tinha gravado nada sobre as armas ilegais. Só a parte sobre Sejanos pegar a arma de um pacificador. Mas isso já era bem ruim. Talvez ele estivesse fazendo um favor a Sejanos. Se o impedissem antes de ele ter a oportunidade de agir, talvez ele pudesse pegar um tempo de prisão, em vez de uma sentença severa. Ou, mais provavelmente, o velho Plint pagaria para livrá-lo do problema que tivesse que enfrentar. Financiaria uma base nova para o Distrito 12. Sejano seria expulso dos pacificadores, o que o faria feliz, e provavelmente acabaria com um emprego burocrático no império de munições do pai. O que não o faria feliz. Infeliz, mas vivo. E o mais importante, sendo problema de outra pessoa. Coriolanus não conseguiu dormir pelo resto da noite, e seus pensamentos se voltaram para Lucy Gray. O que ela acharia dele se soubesse o que fez a Sejanos? Ela o odiaria, claro. Ela e seu amor por liberdade para os tordos, para os Gaios Tagarelas, para o bando, para todo mundo. Ela provavelmente apoiaria o plano de fuga de Sejanos, principalmente porque já tinha ficado trancada na arena. Ele seria um monstro da capital, e ela voltaria correndo para Belitope, levando junto o pouco de felicidade que ele ainda tinha. De manhã, Coriolanus desceu da cama cansado e irritável. Os cientistas tinham ido embora para a capital na noite anterior, deixando o pelotão de volta à rotina chata. Ele se arrastou pelo dia, tentando não pensar que, em algumas semanas, ele deveria estar começando a estudar na universidade com tudo pago, escolhendo as matérias, passeando pelo campus, comprando seus livros. Quanto ao dilema de Sejanos, ele tinha aceitado que ninguém jamais ouviria a gravação do Gaio Tagarela e que ele devia puxá-lo para um canto e enfiar um pouco de bom senso na cabeça dele na marra. Ameaçar denunciá-lo para o comandante e para o pai e levar a ameaça a cabo se ele insistisse. Já estava cansado dessa idiotice toda. Infelizmente, o dia não ofereceu oportunidade para ele dar seu ultimato. Para piorar as coisas, na sexta chegou uma carta de Tigres, cheia de más notícias. Potenciais compradores e muita gente xereta tinha ido ao apartamento dos Snow. Eles receberam 2 propostas, ambas bem abaixo do valor que eles precisariam para ir para um dos apartamentos mais modestos que Tigres tinha visto. Os visitantes perturbavam a avó deles, que ia para o meio das rosas em uma grande exibição de negação quando eles apareciam. Entretanto, ela tinha ouvido um casal que estava visitando um terraço discutindo como poderiam substituir o amado jardim por um lago de peixinhos dourados. A ideia de que as rosas, o símbolo da dinastia Snow, fossem removidas, antecipou a queda radical para um estado ainda maior de agitação e confusão. Era preocupante deixá-la sozinha agora. Tigres estava sem ideias e pedia conselhos, mas que conselhos ele podia dar? Ele falhara com elas de todas as formas possíveis e não conseguia pensar em nenhum caminho para escapar do desespero. Raiva, impotência, humilhação. Isso era tudo que ele tinha a oferecer. No sábado, ele estava quase ansioso para confrontar Sejanos. Esperava que chegasse às vias de fato. Alguém tinha que pagar pelas indignidades da família Snow, e quem melhor do que um Plint? Sorriso, Mosquitinho e Poste estavam ansiosos para ir ao prego, como sempre, apesar de estarem cansados de passar os domingos se recuperando. Enquanto se vestiam para a saída noturna, os companheiros de quarto decidiram trocar a aguardente branca por uma cidra fermentada de maçã, que não tinha efeito tão forte, mas ainda dava uma sensação boa. A questão foi meramente acadêmica para Coriolanus, que não pretendia beber. Ele queria estar de cabeça limpa,
quando lidasse com Sejanos. Quando estavam saindo do alojamento, foram convocados por Biscoito para uma tarefa especial e passaram meia hora descarregando um aerodeslizador cheio de caixotes. Vocês vão ficar felizes por isso no fim da semana que vem. Vai ser a festa de aniversário do comandante, disse ele, e entregou para eles uma garrafa do que acabou se revelando um uísque barato. Era uma melhoria enorme em comparação com a produção local. Quando chegaram no prego, quase não tiveram tempo de pegar uns caixotes e se espremerem em um ponto da parede, antes que Maud Ivory dançasse pelo palco e apresentasse o bando. Não era um bom lugar, mas considerando o uísque de biscoito e o fato de que eles poderiam consumir alguns doces da Sra. Plint em vez de trocá-los por bebida, ninguém sentiu necessidade de reclamar, embora Coriolanus lamentasse particularmente não ter tido tempo com Lucy Gray no barracão. Ele botou seu caixote praticamente em cima do de Sejanos para perceber se ele tentasse desaparecer de novo. E realmente, depois de uma hora de show, ele sentiu Sejanos se levantar e o viu seguir na direção da porta principal. Coriolanus contou até 10 antes de ir atrás, tentando atrair o mínimo de atenção possível, mas eles estavam perto da saída e ninguém pareceu reparar. Lucy Gray começou uma música lenta e o bando tocou sombriamente atrás dela. Você chega em casa e se deita na cama. Seu cheiro é de coisa comprada com grana. Não temos dinheiro, é o que você tem dito. Então de onde veio e como foi obtido? O sol não nasce e se põe para você. Você acha que sim, mas devia saber que não. Você mente para mim, eu para você. Eu te venderia por uma canção. A música o irritou. Parecia um número inspirado em Billy Top. Por que ela não escrevia sobre Coriolanus em vez de ficar falando sobre aquele Zé Ninguém? Fora ele quem tinha salvado a vida de Lucy Gray depois que Billy Top comprara o bilhete dela para a arena. Coriolanus saiu a tempo de ver Sejanos contornando o prego. A voz de Lucy Gray se espalhou pelo ar da noite enquanto ele percorria a lateral da construção. Você acorda tarde, não diz uma palavra. Você andou com ela, é esse o alarde. Não sou sua dona, você me falou. Mas o que posso fazer se a noite esfriou? A lua não cresce e mingua para você. Você acha que sim, mas devia saber que não. Você me deixa triste, me faz sofrer. Eu te venderia por uma canção. Coriolanus parou nas sombras atrás do prego, enquanto via Sejanos entrar correndo pela porta aberta do barracão. Os 5 integrantes do bando estavam no palco. Então o que ele estaria procurando? Era um encontro com os rebeldes para fechar os detalhes do plano de fuga? Ele não desejava entrar no ninho cheio deles e decidiu esperar quando a mulher do prego, com quem Sejanos tinha ido falar sobre canivete, saiu pela porta, enfiando um maço de notas no bolso. Ela desapareceu por uma viela, deixando o prego para trás. Era isso. Sejanos tinha ido entregar o dinheiro das armas para ela, provavelmente as armas com as quais ele planejava caçar no norte. Aquele parecia um momento tão bom quanto qualquer outro para confrontá-lo, com um contrabando ainda quente nas mãos dele. Ele foi até o barracão sorrateiramente, sem a intenção de sobressaltar Sejanos, caso estivesse com uma arma na mão, seus passos disfarçados pela música. Você está aqui, mas não está. É mais do que eu, é mais do que você. O nós aconteceu. Eles são pequenos e ficam preocupados. Se você vem ou vai, eles perguntam agitados. As estrelas não brilham e caem para você. Você acha que sim, mas devia saber que não. Não se mete com os meus, senão você vai ver. Eu te venderia por uma canção. Durante os aplausos em seguida, Coriolanus espiou pela porta do barracão. A única luz vinha de um pequeno lampião, do tipo que ele tinha visto alguns mineiros segurando no enforcamento de Arlo, posicionado sobre uma caixa no fundo do barracão. Na luminosidade, ele viu Sejanos e Billy Top agachados por cima de um saco de aninhagem, no qual se viam várias armas. Quando deu um passo para dentro, ele ficou paralisado, ciente de repente do cano de uma arma posicionado a centímetros da lateral de sua caixa torácica. Ele inspirou fundo e estava começando a levantar as mãos, quando ouviu um barulhinho rápido de sapatos atrás dele e a gargalhada de Lucy Gray. Ela pousou as mãos nos ombros dele, dizendo: Ei, te vi sair. Barbie Azuri disse que se você... De repente, ela ficou tensa, ao perceber o homem com a arma. Pra dentro!
Isso foi tudo o que ele disse. Coriolanus foi na direção do lampião, com Lucy Gray segurando seu braço com força. Ele ouviu o bloco de concreto raspar no piso de cimento e a porta se fechar atrás deles. Sejanus deu um pulo. Não, está tudo bem, Spruce. Ele está comigo. Os dois estão comigo. Spruce se moveu até a luz do lampião. Coriolanus o reconheceu como o homem que tinha segurado Leo no dia do enforcamento. O irmão que Sejanus mencionara, sem dúvida. O rebelde olhou os dois. Pensei que tivéssemos combinado que ficaria entre nós. Ele é como um irmão para mim, disse Sejanus. Vai me dar cobertura quando fugirmos, pra gente ganhar tempo. Coriolanus não tinha prometido fazer nada disso, mas assentiu. Spruce apontou a arma para Lucy Gray. E essa aqui? Eu falei sobre ela, disse Billy Tope. Ela vai para o norte conosco. É a minha garota. Coriolanus sentiu Lucy Gray apertar seu braço e então soltá-lo. Se vocês quiserem me levar, disse ela. Vocês dois não estão juntos? Perguntou Spruce, os olhos cinzentos indo de Coriolanus para Lucy Gray. Coriolanus também estava questionando isso. Ela ia mesmo com Billy Tope? Estava apenas usando-o como ele desconfiava? Ele está com minha prima, Barbie Azuri. Ela só me mandou aqui para dizer para ele onde vão se encontrar essa noite. Só isso, disse Lucy Gray. Então ela só tinha mentido para aliviar a situação. Era isso? Ainda inseguro, Coriolanus seguiu a deixa. Isso mesmo. Spruce refletiu, deu de ombros e baixou a arma, não mais apontando-a para Lucy Gray. Acho que você vai poder ser companhia para Leo. O olhar de Coriolanus se desviou para as armas. Mais 2 escopetas, um fuzil padrão de pacificador, como os que eles usavam para treinar tiro. Uma arma pesada que parecia lançar granadas. Várias facas. É um estoque tanto. Não para 5 pessoas, respondeu Spruce. Estou preocupada com a munição. Seria bom se você conseguisse mais um pouco na base. Sejanus assentiu. Talvez. Nós não temos acesso ao arsenal, mas posso dar uma olhada. Claro. É bom ficarem abastecidos. Todos viraram a cabeça na direção do som. Uma voz feminina, partindo do outro canto do barracão. Coriolanus tinha se esquecido da segunda porta, pois ninguém parecia usá-la. Na escuridão, fora do círculo de luz da lâmpada, ele não conseguia ver se estava aberta ou fechada, nem quem era a intrusa. Quanto tempo ela havia ficado escondida na escuridão? Quem está aí? Perguntou Spruce. Armas, munição, debochou a voz. Não dá para arrumar mais, né? No norte. O tom de desprezo ajudou Coriolanus a identificá-la, da noite da briga no prego. É Mayfair Lip, a filha do prefeito. Andando atrás de Billy Tope como uma cadela no cio, disse Lucy Gray baixinho. Sempre guarde aquela última bala num lugar seguro, para poder explodir a cabeça antes de te pegarem, disse Mayfair. Vai para casa, ordenou Billy Tope. Depois eu explico isso. Não é o que parece. Não. Venha se juntar a nós, Mayfair, convidou Spruce. Não temos nenhum problema com você. Ninguém escolhe o pai que tem. Nós não vamos te fazer mal, disse Sejanus. Mayfair soltou uma gargalhada feia. Claro que não vão. O que está acontecendo? Spruce perguntou a Billy Tope. Nada, ela é só papo, disse ele. Não vai fazer nada. Sim, essa sou eu. Alguém que é só papo furado e que não ameaça ninguém de verdade. Não é, Lucy Gray? Como foi na capital, aliás? A porta gemeu de leve e Coriolanus teve a sensação de que Mayfair estava andando para trás, prestes a fugir. Com ela, todo o futuro dele iria junto. Não, mais do que isso, sua própria vida. Se ela contasse o que ouviu, todos eles estariam mortos. Em um piscar de olhos, Spruce levantou a arma para atirar nela, mas Billy Tope virou o cano para o chão. Coriolanus esticou a mão por reflexo para pegar o fuzil de pacificador e atirou na direção da voz de Mayfair. Ela deu um grito e ouve o som dela caindo no chão. Mayfair! Billy Tope correu pelo barracão até onde ela estava, na porta.
Ele cambaleou de volta para a luz, a mão suja de sangue, cuspindo em Coriolanus como um animal raivoso. O que você fez? Lucy Gray começou a tremer, do mesmo jeito que tinha tremido no zoológico quando a garganta de Arachne Crane foi cortada. Coriolanus a empurrou para longe, e os pés dela começaram a se mover na direção da porta. Volta! Vai pro palco! É seu álibi! Vai! Ah, não! Se eu dançar, ela dança comigo! Billy Top partiu atrás dela. Sem hesitar, Spruce atirou no peito de Billy Top. O tiro o jogou para trás, e ele caiu no chão. No silêncio que veio em seguida, Coriolanus registrou a música vinda do prego pela primeira vez desde que Lucy Gray tinha terminado a outra música. Maud Ivory tinha envolvido o armazém inteiro e o público cantava junto. Fique no lado bom da vida, sempre no lado bom. Melhor fazer o que ele falou, disse Spruce para Lucy Gray. Antes que deem falta de você e alguém venha procurar. Sempre do lado bom da vida. Lucy Gray não conseguia tirar os olhos do corpo de Billy Top. Coriolanus a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar para ele. Vai, eu cuido disso. Ele a empurrou para a porta. Vai nos ajudar todos os dias. Vai iluminar o caminho. Ela abriu a porta e os dois olharam para fora. O caminho estava livre. Se sempre ficarmos no lado bom da vida. Isso aí, se ficarmos no lado bom da vida. Todo o prego explodiu em gritos bêbados, representando o fim da canção de Maud Ivory. Eles chegaram bem a tempo. Você nunca esteve aqui, sussurrou Coriolanus no ouvido de Lucy Gray quando a soltou. Ela cambaleou pelo caminho e entrou no prego. Ele fechou a porta com o pé. Sejanus verificou a pulsação de Billy Top. Spruce enfiou as armas no saco de aninhagem. Nem se der ao trabalho. Eles estão mortos. Estão planejando guardar essa história comigo. E vocês dois? A mesma coisa, obviamente, disse Coriolanus. Sejanus olhou para eles, ainda chocado. Ele também. Eu cuido disso. É melhor você pensar em vir com a gente. Alguém vai pagar por isso, disse Spruce. Ele pegou o lampião e sumiu pela porta dos fundos, deixando o barracão na escuridão. Coriolanus seguiu em frente até encontrar Sejanus e o puxou atrás de Spruce. Empurrou o corpo de Mayfair para dentro do barracão com o pé e fechou a porta da cena do crime com o ombro. Pronto. Ele tinha entrado e saído do barracão sem tocar em nada com a pele. Exceto a arma que ele tinha usado para matar Mayfair, claro, sem dúvida coberta com suas digitais e seu DNA. Mas Spruce a levaria quando fosse embora do Distrito 12 para nunca mais voltar. A última coisa que ele precisava era da situação do lenço mais uma vez. Ele ainda ouviu o reitor Highbottom provocando. Está ouvindo, Coriolanus? É o som da neve caindo. Por um momento, ele inspirou o ar da noite. Música, alguma peça instrumental, chegou até eles. Ele achava que Lucy Gray tinha voltado para o palco, mas ainda não havia recuperado a voz. Ele segurou Sejanus pelo cotovelo e guiou-o em volta do barracão, verificando a passagem entre os prédios. Vazia. Eles seguiram pela lateral do prego e fizeram uma pausa antes de dobrar a esquina. Nenhuma palavra, sussurrou ele. Sejanus, as pupilas dilatadas, a gola molhada de suor, repetiu. Nenhuma palavra. Dentro do prego, eles voltaram para seus lugares. Ao lado deles, Poste estava encostado na parede, aparentemente apagado. Do outro lado, Sorriso dava em cima de uma garota, enquanto Mosquitinho acabava com um uísque. Ninguém parecia ter sentido falta dos dois. O instrumental terminou e Lucy Gray tinha se recomposto o suficiente para cantar de novo e escolheu um número que exigia a participação de todo o bando. Garota esperta. Era provável que eles encontrassem os corpos, porque o barracão era o local de descanso deles. Quanto mais tempo elas mantivessem juntos ali, melhor o álibi. Mais tempo Spruce teria para tirar as armas do crime da área e mais difícil seria para a plateia reconstruir a ordem dos fatos. O coração de Coriolanus disparou, enquanto ele tentava avaliar o dano. Ele achava que ninguém se importaria com Billy Top, exceto talvez Clerk Carmine. Mas Mayfair? A filha única do prefeito? Spruce estava certo. Alguém ia pagar por ela.
Lucy Gray aceitou pedidos do público e conseguiu segurar os 5 do bando no palco pelo resto do show. Maud Avery recolheu o dinheiro da plateia, como sempre. Lucy Gray agradeceu a todo mundo, o bando fez uma reverência final e as pessoas começaram a se encaminhar para a porta. Nós temos que voltar imediatamente, disse Coriolanus baixinho para Sejanus. Cada um passou um braço de poste nos ombros e seguiram para fora, com Mosquitinho e Sorriso logo atrás. Eles tinham seguido 20 metros na entrada quando os gritos histéricos de Maud Avery cortaram o ar da noite, fazendo todo mundo olhar para trás. Como seria suspeito seguir em frente, Coriolanus e Sejanus também se viraram com o poste. Rapidamente, apitos de pacificadores soaram e 2 oficiais os mandaram de volta para a base. Eles se perderam na multidão e não se falaram mais, até chegarem no alojamento e ouvirem os companheiros roncando, quando foram sorrateiramente para o banheiro. Nós não sabemos de nada. Essa é a história, sussurrou Coriolanus. Nós saímos por pouco tempo do prego para mijar. O resto da noite ficamos no show. Tudo bem, disse Sejanus. E os outros? Spruce já foi embora e Lucy Gray não vai contar para ninguém, nem mesmo para o bando. Ela não vai colocá-los em perigo, disse ele. Amanhã, nós 2 vamos estar de ressaca e vamos passar o dia na base. Sim, o dia na base. Sejanus pareceu distraído ao ponto da incoerência. Coriolanus segurou o rosto dele entre as mãos. Sejanus, isso é vida ou morte. Você tem que segurar as pontas. Sejanus concordou, mas Coriolanus sabia que ele não pregou o olho após aquilo. Ele o ouviu se mexendo a noite toda. Em pensamento, reprisou os tiros várias vezes. Tinha matado pela 2ª vez. Se a morte de Bobbin havia sido legítima defesa, o que foi a de Mayfair? Não assassinato premeditado. Não assassinato, na verdade. Só outra forma de legítima defesa. A lei talvez não visse assim, mas ele via. Mayfair podia não estar com uma faca, mas ela tinha o poder de levá-lo à forca, sem mencionar o que ela faria a Lucy Gray e aos outros. Talvez porque ele não a viu morrer, nem deu uma boa olhada no corpo, ele se sentia menos emotivo do que quando matara Bobbin. Ou talvez fosse normal o 2º assassinato ser mais fácil do que o primeiro. De qualquer modo, ele sabia que atiraria nela de novo se precisasse repetir tudo, e de alguma forma, aquilo apoiava a justeza de suas ações. Na manhã seguinte, até os companheiros de quarto de ressaca foram para o refeitório tomar café da manhã. Sorriso pegou informações com a amiga enfermeira, que estava de plantão na clínica à noite, quando levaram os corpos. Os 2 são daqui, mas um é filha do prefeito. O outro é um músico ou artista, mas não um que a gente já tenha visto. Eles foram mortos a tiros naquela garagem atrás do prego, no meio do show. Só que nenhum de nós ouviu por causa da música. Descobriram quem foi? Perguntou Posh. Ainda não. Essa gente supostamente nem devia ter armas, mas como eu falei, tem umas espalhadas por aí, disse Sorriso. Mas eles foram mortos por alguém do meio deles. Como sabem disso? Perguntou Sejanus. Cala a boca, pensou Coriolanus. Conhecendo Sejanus, ele podia estar a um passo de confessar um crime que ele nem cometeu. Bom, ele disse que acha que a garota levou um tiro de fuzil de pacificador, provavelmente um velho que foi roubado durante a guerra. E o músico foi morto por um tiro de arma que os moradores daqui usam para caçar. Provavelmente foram 2 atiradores, relatou Sorriso. Procuraram na área ao redor e não conseguiram encontrar as armas. Já devem ter sumido com os assassinos, se querem saber minha opinião. Coriolanus se acalmou um pouco e comeu uma garfada de panquecas. Quem encontrou os corpos? Aquela garotinha cantora, você sabe, a do vestidinho rosa, disse Sorriso. Maud Avery, disse Sejanus. Acho que foi isso mesmo. Ela surtou. Interrogaram a banda, mas quando eles teriam tido tempo para fazer aquilo? Eles mal saem do palco. Além do mais, nenhuma arma foi encontrada, disse Sorriso. Mas eles ficaram muito abalados. Acho que conheciam o garoto músico. Coriolanus pegou um pedaço de salsicha com um garfo, sentindo-se bem melhor. A investigação tinha começado bem. Mesmo assim, ainda podia ser ruim para Lucy Gray,
por ter motivo duplo de Billy Top ser seu antigo amor e Mayfair a ter enviado para a arena. E quando a arena fosse mencionada, ele poderia ser implicado? Ninguém do 12 sabia que Coriolanus era o novo amor dela, só o bando, e Lucy Gray faria com que ficassem quietos. Mas se ela tinha um novo amor, por que eles se importariam com Billy Top? Talvez quisessem matar Mayfair como forma de vingança, e Billy Top talvez tentasse defendê-la. Na verdade, isso não passava longe do que tinha acontecido. Mas centenas de testemunhas poderiam jurar que Lucy Gray estava no palco por quase o tempo todo do show, exceto um breve período. Nenhuma arma foi encontrada. Seria difícil provar que ela era culpada. Coriolanus teria que ter paciência, dar um tempo para as coisas se acalmarem, mas depois eles poderiam ficar juntos de novo. De muitas formas, ele se sentia mais próximo dela do que nunca, agora que tinham esse novo e inquebrável laço. Por causa dos eventos da noite anterior, o comandante trancou a base pelo dia inteiro. Não que Coriolanus tivesse planos. Ele teria que ficar longe do bando por um tempo. Ele e Sejanus permaneceram na base, tentando parecer normais. Jogaram baralho, escreveram cartas, limparam as botas. Quando eles estavam tirando a lama da sola, Coriolanus sussurrou. E o plano de fuga? Ainda está de pé? Não faço ideia, disse Sejanus. O aniversário do comandante só vai ser no próximo fim de semana. Era nessa noite que a gente ia. Cório, e se prenderem gente inocente pelos assassinatos? Aí nossos problemas acabam, pensou Coriolanus. Mas ele só disse. Acho altamente improvável sem as armas. Não vamos sofrer por antecipação. Coriolanus dormiu melhor naquela noite. Na segunda, a base foi destrancada, e os boatos diziam que os assassinatos tinham a ver com lutas internas dos rebeldes. Se eles queriam matar uns aos outros, que matassem. O prefeito foi até a base e deu um chilique com o comandante por causa da filha, mas como ele tinha mimado Mayfair ao extremo e a deixava solta como um gato selvagem, o sentimento era que ele não podia culpar ninguém além dele mesmo, se ela passava tempo com um rebelde. Na tarde de terça, o interesse nos assassinatos tinha diminuído tanto que Coriolanus começou a fazer planos para o futuro, enquanto descascava batatas para o café da manhã do dia seguinte. A primeira coisa era garantir que Sejanus desistisse do plano de fuga. Com sorte, os eventos que aconteceram o tinham convencido de que ele estava brincando com fogo. Na noite do dia seguinte, eles teriam a tarefa de limpar o chão juntos, e essa seria a melhor hora para confrontá-lo. Se ele não concordasse em abandonar a fuga, Coriolanus não teria escolha, além de entregá-lo para o comandante. Sentindo-se determinado, ele descascou com tanta dedicação que logo terminou, e Biscoito o deixou sair meia hora mais cedo. Ele olhou a correspondência e encontrou uma caixa de pluribus, cheia de pacotes de cordas de vários instrumentos musicais e um bilhete gentil, dizendo que era cortesia. Ele guardou as cordas no armário, feliz ao pensar em como o bando ficaria contente quando fosse seguro vê-los novamente. Talvez em 1 ou 2 semanas, se as coisas continuassem se acalmando. Coriolanus começou a se sentir mais normal, enquanto ia para o refeitório. Ele tinha alguns minutos sobrando e foi buscar outra lata de talco para a brotoeja, que finalmente começava a melhorar. Mas quando saiu da clínica, uma ambulância da base parou. As portas de trás se abriram e 2 médicos tiraram um homem numa maca. A camisa encharcada de sangue sugeria que ele podia estar morto, mas enquanto o levavam para dentro, ele virou a cabeça. Um par de olhos cinzentos pousaram em Coriolanus, que não conseguiu segurar um ruído de surpresa. Spruce. As portas se fecharam e o bloquearam de vista. Coriolanus contou para Sejanus algumas horas depois, mas nenhum dos dois sabia o que aquilo significava. Spruce tinha se metido em confusão com os pacificadores, mas por quê? Teria sido ligado aos assassinatos? Sabiam sobre o plano de fuga dele? Tinham descoberto sobre a compra de armas? O que ele contaria agora que tinha sido capturado? No café da manhã de quarta, a confiável enfermeira de sorriso contou para ele que Spruce tinha morrido em decorrência dos ferimentos durante a noite. Ela não sabia direito, mas a maioria das pessoas achava que ele estava envolvido com os assassinatos. Coriolanus trabalhou aquela manhã no piloto automático, esperando que acontecesse mais alguma coisa. No almoço, aconteceu. 2 policiais militares foram até a mesa deles no refeitório e prenderam Sejanus.
que se deixou guiar sem dizer nada. Coriolanus tentou imitar a expressão chocada dos companheiros de quarto. Obviamente, repetia ele, havia algum engano. Liderados por Sorriso, questionaram o sargento no treino de tiro. Nós só gostaríamos de dizer que não tem como Sejanus ter cometido aqueles assassinatos. Ele estava conosco a noite toda. Nós não nos separamos, disse Posh, como se ele pudesse saber, considerando que havia passado a noite desmaiado contra uma parede, mas todos concordaram. Aprecio a lealdade de vocês, disse o sargento, mas acho que é outra coisa. Um arrepio percorreu o corpo de Coriolanus. Outra coisa. Tipo o plano de fuga? Spruce não parecia ser do tipo dedo duro, principalmente porque isso afetaria sua irmã. Não, Coriolanus tinha certeza de que seu gaio tagarela havia chegado na Dra. Gall, e aquele era o resultado. Primeiro, a prisão de Spruce. Depois, a de Sejanus. Nos 2 dias seguintes, tudo pareceu ir seguindo o rumo, enquanto ele tentava se tranquilizar que o que estava acontecendo era para o bem de Sejanus, enquanto os pedidos dos companheiros de verem um amigo eram negados, enquanto a detenção seguia em frente. Ele ficava esperando que Strabo Plint aparecesse no aerodeslizador particular, que negociasse uma dispensa, oferecesse melhorar toda a frota aérea de graça e levasse o filho problemático para casa. Mas o pai saberia sobre a situação de Sejanus? Ali não era a academia, onde chamavam os pais se você fizesse besteira. O mais casualmente possível, Coriolanus perguntou a um soldado mais velho se eles podiam ligar para casa. Sim, todos tinham permissão de fazer uma ligação bianual, mas só depois de passarem 6 meses na base. Fora isso, todo o contato tinha que ser por carta. Sem saber quanto tempo Sejanus poderia ficar preso, Coriolanus escreveu um bilhete curto para a Sra. Plint, contando para ela que Sejanus estava encrencado e sugerindo que talvez fosse bom Strabo fazer algumas ligações. Ele correu para enviar a correspondência na sexta de manhã, mas foi interrompido por um anúncio em toda a base que chamava todos, exceto quem estava fazendo o serviço essencial, para o auditório. Lá, o comandante deu a informação de que um deles seria enforcado por traição naquela tarde. Sejanus Plint. Era tão surreal, como um pesadelo acordado. No treino físico, seu corpo movia-se como uma marionete, sendo sacudida para lá e para cá por cordas invisíveis. Quando terminou, o sargento o chamou, e todos os seus amigos recrutas, Sorriso, Mosquitinho e Poste, viram Coriolanus receber a ordem de ir ao enforcamento para fazer número. No alojamento, seus dedos estavam tão duros que ele mal conseguiu abotoar o uniforme, cada um com a insígnia da capital na face prateada. Suas pernas estavam com a mesma falta de coordenação que ele associava à hora da bomba, mas acabou conseguindo ir até o arsenal pegar o fuzil. Os outros pacificadores, nenhum que ele conhecia de nome, desviaram dele na caçamba do caminhão. Ele tinha certeza de que estava manchado por associação com um condenado. Assim como com o enforcamento de Arlo, Coriolanus foi instruído a ficar em um pelotão ladeando a árvore forca. O tamanho e volatilidade da multidão o confundiu. Não era possível que Sejanus tivesse conquistado tanto apoio em tão poucas semanas. Mas a confusão só durou até a van dos pacificadores chegar e Sejanus e Liu saírem acorrentados. Ao ver a garota, muitos na multidão começaram a gritar o nome dela. Arlo, um ex-soldado endurecido pelos anos nas minas, conseguiu ter um final bem controlado, ao menos até ouvir Liu na multidão. Mas Sejanus e Liu, fracos de pavor, pareciam bem mais jovens do que a idade que tinham, o que só reforçava a impressão de que 2 crianças inocentes estavam sendo arrastadas para a forca. Liu, as pernas trêmulas incapazes de sustentarem o peso, foi puxada por 2 pacificadores de expressão sombria, que provavelmente passariam a noite seguinte tentando obliterar a memória com bebida. Quando eles passaram, Coriolanus encarou Sejanus e só conseguiu ver o garoto de 8 anos no parquinho, com um saco de balas na mão. Só que o garoto de agora estava muito, muito mais assustado. Os lábios de Sejanus formaram seu nome, Cório, e seu rosto se contorceu de dor. Mas se foi um pedido de ajuda ou uma acusação de traição, ele não conseguiu distinguir. Os pacificadores posicionaram os condenados lado a lado sobre os alçapões.
Um outro tentou ler a lista de acusações em meio aos berros da multidão, mas Coriolano só conseguiu identificar a palavra traição. Ele desviou o olhar quando os pacificadores se aproximaram com as cordas, e ele se viu olhando para o rosto abalado de Lucy Gray. Ela estava perto da frente, com o vestido cinza velho, o cabelo escondido por um lenço preto, as lágrimas escorrendo pelas bochechas, enquanto olhava para Sejanos. Quando os tambores começaram a tocar, Coriolanus apertou bem os olhos, desejando poder bloquear os sons também. Mas não podia, e ouviu tudo. O grito de Sejanos, o barulho dos alçapões e os gaios tagarelas repetindo a última palavra de Sejanos, gritando-a sem parar sob o sol forte. Mãezinha! 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 Mãezinha!